Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. MXRF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, um fundo imobiliário de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado ali a R$ 9,55. Ele entregou de dividendo aí nos últimos 12 meses, 11,94%. Atualmente esse fundo está sendo negociado ali bem próximo do seu PVP. Teoricamente ele está ali 1% mais caro do que ele vale, bem próximo do seu valor justo. É um fundo que tem uma liquidez muito alta, quase 10 milhões por dia. Essa liquidez aqui chega a ser mais alta até do que a de algumas ações da Bolsa. Atualmente ele está negociando uma média de 9.360.000 por dia. E é um fundo que vem de uma pequena recuperação e vem de uma alta de 5,88% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Aqui fica um alerta para vocês que gostam de investir principalmente em fundos de papel, fiagros, né? Quando você investe em ativos de fiagros, fundos de papel, procure investir, comprar quando eles estiverem depreciados, baratos. Por quê? Geralmente é muito noticiado ou tem uma procura muito grande nos fundos quando eles estão ali acima do que teoricamente é o seu valor justo. Para fundos de papel, fiagros, FOFs, eles são muito próximos ali do valor real que eles valem, sabe? Então um fundo de base 10, nesses momentos lá, pós-pandemia, momento ali depois da pandemia de 2020, março de 2020, esse fundo estava sendo negociado a patamares de 11, 10,50, teoricamente ali num valor caro. Mas note que, inevitavelmente, o fundo tende a voltar ao seu VP. Tanto que, meados de 2021 até o final de 2021, esse fundo ficou orbitando ali a R$10. Neste momento, ocorreu uma polêmica lá com a CVM, etc. O fundo teve as suas cotas derretidas para um patamar ali de R$9 e ele voltou a se recuperar, voltando aos seus R$10 no final de 2022, inclusive extrapolando isso durante os idos de 2023 e até parte de 2024. Então ele tem ali um efeito de novamente voltar aos R$11, depois o fundo recua para patamares próximos de R$10 e, aproveitando a queda que ocorreu em renda variável, não foi só com esse fundo, foi com todo o mercado de renda variável, no final de 2024 teve uma queda muito grande, então esse ativo sai ali dos R$10, começa a orbitar ali próximo dos 9 e atualmente ele volta ao seu atual VP, né? Apesar do fundo estar marcando 9,50, esse é um fundo de base 10, em razão de marcação a mercado, é o que justifica esse fundo estar abaixo ali dos R$10. Então, atualmente ele vem sendo negociado ali a 9,50. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, CNPJ, é um fundo para investidor em geral, é um fundo de mandato híbrido, ele é um fundo de papel por prazo indeterminado e um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver ali dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse fundo conta com mais de 1.300.000 cotistas, é o maior fundo em número de cotistas disparado da nossa bolsa e é um fundo ali que tem mais de 400 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente 9,48, de novo, ele é um fundo de base 10 que está nessas cotações em razão de marcação a mercado. E é um fundo já dos grandes do nosso mercado em termos de tamanho, né? Tem mais de 4 bilhões de patrimônio e o último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi ali de 10 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então, nos últimos 5 anos, o fundo vem com uma boa rentabilidade. Ele vem com a rentabilidade ali líquida de 54%. O CDI do período vem com 57%, mas se a gente grossapar esse CDI, ele fica ali na faixa de 40 e poucos por cento. O IPCA do período 36%, o IFIX 25%. E o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 66% de rentabilidade. Continuando, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Esse fundo, em momentos que a situação está um pouco mais controlada, não é um fundo que tinha por característica fazer uma entrega muito elevada. Então esse fundo, lá nos idos de 2020, 2021, momentos em que ele estava sendo negociado com muito ágil, o dividend yield do fundo estava na casa de apenas 0,60. Nessa época aqui, ó, a Selic estava mais ou menos em 2%, né? E aí, depois que ocorreu um aumento na inflação e etc., o dividend yield do fundo aumenta, né? Para no mínimo mais ou menos 0,90, com picos ali de 1,20, né? E atualmente as últimas entregas do fundo, ó, 1,7, 1%, 1,8, tá mais ou menos esses patamares de entrega. Nominalmente dizendo, a gente vê que as entregas desse fundo não são entregas tão grandes, apesar de que recentemente ele começou a fazer entregas um pouco maiores.
Mas no histórico passado desse fundo, ele costumava entregar 7 centavos, 8, 7, então 6 centavos. Não era comum ele estar com esses ritmos de entrega atual. Então, de 2023 para cá, o fundo estava entregando ali 12, 11, 10, 9 e atualmente 10, 9 e as últimas 3 entregas estão ali em 10 centavos. Então, no dia 30 de junho, o fundo pagou no dia 14 de julho essa quantia de 10 centavos. Lembrando, tá, que esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Ele está sendo gravado no final de julho. Então, certamente, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado ali no último dia de julho o dividendo para ser pago lá em agosto. Então, acredito eu, né, baseando no relatório gerencial, que o fundo tem a capacidade de manter esses 10 centavos e se cair, vai cair para no máximo 9. Eu acho que o fundo vai manter entre 10 centavos e 9 centavos. Temos que aguardar, né, os anúncios aí para ver se isso vai se concretizar, mas acredito eu que isso vai ser mantido. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação aí para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação aí é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter ali acesso antecipado a vídeos. Lembrando que os vídeos são gravados com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeos, além também de vários outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. É uma planilha barata, acessível, com conteúdo aí que vai te ajudar de inúmeras maneiras, até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquirindo a planilha, além de você ter um ótimo produto, é uma forma de apoiar o canal financeiramente e desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos e acessíveis e com conteúdo muito agregador. Na aquisição dos e-books, além de você ir adquirir um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. E se você estiver precisando de uma mentoria, uma consultoria, uma ajuda, né, para você fazer uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que eu consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. É o relatório mais recente entregue pelo fundo. Ele foi anunciado ali no início de julho. Então também, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter um relatório ali mais recente. Esse relatório ali é referente a maio, mas com os pagamentos de dividendos de junho, tá? Então, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter o relatório provavelmente mais recente para os pagamentos o relatório de junho para pagamentos de julho. Então, continuando no relatório aqui, a gente vê algumas informações a respeito do dividendo. O dividendo lá em junho, 10 centavos. Isso dava um dividend yield de 13,45%. Aqui também a gente vê sobre as taxas cobradas pelo fundo. Esse fundo cobra uma taxa de 0,90. Ele chegou a um número incrível de 1.300.000 cotistas. Então, assim, é um dos fundos, é o fundo com o maior número de cotistas que a gente tem aí na nossa bolsa, fundo imobiliário aí gigante. Continuando aqui, ele começa a falar um pouco. Ele traz informações aqui sobre o IFIX, uma situação um pouco macroeconômica aqui, a gente vai pular. E ele fala que no panorama do fundo, mais uma vez destaca-se pelo elevado crescimento do número de cotistas, atingindo mais de 1.300.000 cotistas. O fundo tem por objetivo a alocação de 80% do seu portfólio em CRIs e 20% do portfólio em permutas. E isso aqui não está sendo cumprido há muito tempo. Inclusive, eu acho que essa proposta de alocação aqui deveria até ser alterada. Porque o fundo ele faz alocação em CRIs, faz alocação em permutas, mas também faz em fundos imobiliários, né? Então, acho que ele deveria reajustar essa proposta dele aí para aquele... baseado na forma como ele investe atualmente. No book de CRIs, aumentou sua exposição no CRI Econ. Ele aportou ali quase 8 milhões nesse CRI. E a equipe de gestão segue originando pipeline de CRIs e permutas, bem como vem buscando oportunidades de reciclagem. Baseado nisso aqui, se eu não estiver enganado, eles fizeram aí uma proposta... Como o fundo é muito grande, é um fundo antigo, para fazer uma nova subscrição de R$1 bilhão, se eu não me engano. E acho que isso está sendo votado, se eu não... é porque são tantas informações aí a mercado, e eu não tenho certeza absoluta.
Eu parei o vídeo aqui, né, e fui pesquisar sobre, realmente ele está tentando uma captação de 800 milhões e deve ter algum valor excedente aí, podendo chegar a 1 bilhão, acredito eu. Então, o fundo pretende crescer cada vez mais, né, e isso é interessante para que cada vez mais os aportes aí representem menos lá dentro do seu portfólio. Os rendimentos auferidos segundo o regime caixa foram de 10 centavos, 2, isso dá 44 milhões aí que ele auferiu, 38 milhões desse valor aí veio dos CRIs, 5 milhões advieram aí dos FIIs, e 3,9 milhões vieram aí das permutas. Então, hoje está tendo muita representatividade para o resultado do fundo. Realmente, a maior parte aí vem dos CRIs. O fundo tem uma boa reserva aqui. Não ficou claro para mim se essa reserva é uma reserva realmente já uma reserva caixa ou se é uma reserva contábil, né? Mas aqui o fundo diz que tem 8 centavos aqui de reserva. É porque faz diferença. Se essa reserva já estiver no caixa, a qualquer momento ele pode distribuir. Se for uma reserva contábil, aí vai depender do regime que eles adotam. Então, às vezes, tem que aguardar isso aqui ser destravado e tal, né? Que isso aqui pode ser uma reserva que está acruada, né? Isso não fica claro aqui para mim. No regime de caixa, ele vem explicar um pouco o que significa. E se você quiser acessar a planilha de fundamentos aqui, você clica aqui que ele vai te endereçar aí para essa planilha de fundamentos. Aqui ele mostra os últimos eventos, informe mensal, informe anual, aprovação das demonstrativo financeiro, informe mensal, e a gente chega na DRE do fundo. A gente vê que em maio, o fundo teve de receitas ali 47 milhões bruto, despesas 3 milhões e 200. Ele teve como resultado 44 milhões, distribuiu ali 43 milhões e 700. Então aqui ele fez uma pequena gordura. No acumulado dos últimos 12 meses, ele também, teoricamente, distribuiu um pouquinho acima do seu resultado. Ele teve como resultado 475 milhões e distribuiu 478 milhões. Aqui nós vamos calcular, como eu sempre faço, né? Nós vamos ver na prática o que as despesas do fundo representam frente às receitas. Como o fundo aqui ele não faz um destrinchamento das despesas, nós vamos considerar que tudo isso aqui vai para o bolso da gestão. Provavelmente não é tudo, mas eles não fazem esse destrinchamento. Então nós vamos calcular na prática aqui, ó, 38 milhões, 188 mil, que nós vamos arredondar para 189. Esse valor aqui vezes 100, dividido por 513 milhões, 678. Então a gente vê que as taxas do fundo estão no patamar de 7,43%, o que eu reputo ser uma boa taxa aí da gestão. Então, nesse ponto é muito positivo. Continuando aqui, ele mostra as suas distribuições e o seu resultado, que ele distribui muito em linha com aquilo que ele gera, né? Não faz, não tem, e tá bem constante as distribuições aí do fundo. Continuando aqui, a gente vê a composição nos últimos 6 meses dos resultados, né? E a gente vê que os CRIs vem trazendo muito resultado nos últimos 6 meses, muito mais do que os FIIs e as permutas. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. O fundo, no último ano, vem conseguindo superar o NTNB e também o IFIX. Então, um ponto interessante. Seria interessante se ele trouxesse a rentabilidade do fundo desde a sua existência, né? Porque esse é um fundo antigo de papel. Então, seria interessante se ele tivesse essa rentabilidade de um período maior, né? Então, uma pena eles não trazerem isso aqui. Ele tira a taxa interna de retorno frente a outros indicadores aí. E aqui a gente vê e nota que essas barras é o quanto de liquidez, né, do fundo. E ela vem aumentando muito nos últimos anos aí. Isso aí é um ponto muito positivo. E que a cotação do fundo costuma ser negociado próximo ali, tanto a patrimonial quanto a mercado. Em alguns momentos tem essas distorções altíssimas em que o fundo ficou negociado muito mais alto do que ele valia. E atualmente, apesar da queda, né, ele está sendo negociado bem próximo do que seria, teoricamente, o seu valor justo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, basta aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você, quando eu chego nessa parte, geralmente eu pergunto se você conhece esse fundo, né? Mas, se alguém teve um contato mínimo aí em fundos imobiliários, muito provavelmente ele se iniciou ou acabou dando início e comprando esse fundo, né? É um fundo com muita liquidez. Como eu disse, é o maior fundo no número de cotistas, superando em muito o segundo lugar, que se eu não me engano é o HGLG. Então é um fundo aí bem que cai no gosto do mercado. Um tempo atrás, esse era um fundo que alguns apelidaram de fundo cofrinho. Em um momento que os fundos imobiliários, quando vieram ao mercado, não eram acessíveis aí ao grande público. E por que eu falo isso? Os fundos imobiliários, eles vieram na base 10 mil, base 1000, então não era qualquer investidor, mesmo
Hoje já é difícil ter um valor desse para investir de uma vez só. Imagina antigamente, né? Mas eles vinham numa base muito alta. Depois o mercado começou a migrar e começou a ter muitos fundos de base 100. E esse fundo, se ele não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros fundos que inovou e veio para a base 10 na época. E aí, muitos investidores compravam esse fundo, não é nem porque gostavam ou nada, né? É porque às vezes sobrava na conta da corretora ali 10, 20, 30, 40 reais. E para o dinheiro não ficar parado, era melhor você comprar esse fundo, que ele ia te render alguma coisa, do que você deixar esse dinheiro parado por alguns meses, até que você tivesse dinheiro para juntar todas as sobras e comprar um novo ativo. Então esse ativo na época ele fez muito sucesso por causa disso, era um fundo cofrinho que alguns chamavam, né? Depois de um tempo isso hoje virou tendência e hoje existe muitos fundos de base 100, mas também os fundos de base 10 vêm dominando, né? Vem tendo bastante sucesso aí no mercado. Enfim, comenta aí se você tem esse fundo, se você teria, se ele é um fundo que você gosta, se você gosta da gestão, comenta que seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago algum ativo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível se eu tenho ou não aquele ativo no meu portfólio. Para quem acompanha a carteira pública aqui do canal, sabe que eu particularmente não gosto dos fundos da XP. Eu não invisto em fundos da XP por questões de gosto pessoal. Contudo, né, esse fundo aqui, junto com o fundo de shopping da XP e o fundo de logístico da XP, eu acho que são fundos aí aceitáveis para se investir. Eu acho que nesses fundos em particular, a XP faz um bom trabalho. Contudo, dentre os fundos de base 10 aí, eu acho que tem muitos outros que eu preferia investir ao invés deste. Esse é um fundo que tem uma gestora muito grande por trás, é um fundo gigante em termos de valor de patrimônio, de liquidez, ele é um fundo muito pulverizado, mas eu acho que existem fundos aí que entregam um rendimento um pouco melhor, correndo um risco até que meio que semelhante ao risco que esse fundo carrega, né? Muitos dizem que esse fundo é muito seguro e blá 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 e etc. Eu não concordo com isso, com essa toda segurança que o fundo tem. Sim, é um fundo que tem os desafios como qualquer outro fundo teria, mas eu não acho que ele é tão seguro quanto as pessoas dizem aí. Por se tratar de permutas que ele tem aí, esse segmento aí que ele acaba investindo, eu acho que ele carrega um certo risco aí que as pessoas às vezes não consideram. Enfim, esse é um fundo que eu não tenho interesse de ter, mas reputo ser um fundo aceitável aí no quesito de se investir, que é um fundo que a gestão, na minha opinião, vem fazendo um bom trabalho atualmente, né? Melhorou muito a gestão no fundo aí, que no passado aí o fundo estava indo por outra linha e a gestão conseguiu contornar nesse fundo aí e fazer um bom trabalho. Enfim, né? O fato de eu estar falando a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui nós temos o objetivo de tentar chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude a chegar a essa marca. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai atingir esse número aí. O nosso canal está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria ou estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial, né? E como que está a composição do portfólio hoje. Atualmente o fundo vem ali com 80% do seu portfólio alocado em CRIs, 12% em FIIs e 6% em permutas e 1% ali em caixa. O que ele tem ali em CDI é 12% dos seus CRIs ali. Em IPCA ele tem 75%. Esse é o total que ele tem alocado ali. Aqui ele traz uma tabela de sensibilidade. Atualmente, né, como o fundo está sendo negociado próximo desses 9,50 aí, ele está até com um pouquinho de ágio frente ao que ele tem. A IPCA mais 9 ou CDI mais 2,47. Sempre que eu chego nessa parte, eu costumo dizer o seguinte: se você já estudou o ativo, você gostou do ativo e você quer ter o ativo, tem um ativo no seu portfólio, quanto mais barato o ativo tiver, melhor para você comprar. Então, quando cai, se não tiver mudado os fundamentos, né, é interessante que você continue comprando. Por quê? Note, quem tem um fundo a 9,50 tem um retorno de IPCA mais 9, ou IPCA quase IPCA mais 10, ou ICDI mais 2,4. E se essa mesma pessoa comprar o fundo a 9, ele já salta para IPCA mais 11 e CDI mais 5,34.
Ou seja, quanto mais barato você consegue comprar, maior o seu retorno, maior a sua renda, maior o seu dividend yield on cost. Então isso é um ponto positivo. Então, se você gostou, já estudou, quedas são grandes oportunidades que você pode ter. Aqui ele fala sobre a compra que ele realizou, né? E depois não fez mais nenhuma compra. E a gente vê a posição atual da sua carteira de CRIs. Na carteira de CRIs, ele tem 32% do setor residencial, 24% de outros, 19% alimentício, e são setores teoricamente bem seguros que o fundo investe. Majoritariamente é indexado a IPCA, os seus ativos ali, 84%, e ele tem ali 15% a CDI. Aqui ele traz sobre a senioridade dos ativos, o vencimento dos ativos aí, e a gente chega na carteira, eu vou até dar um zoom um pouco maior aqui, a gente vê aqui que a maior exposição do fundo é 3,5% do portfólio, é um fundo altamente pulverizado. O que eu sugiro que vocês façam? Veja sobre duplicidade de devedores. Então tá aqui, ó. Shopping Itaquera, 3,5%. ArcelorMittal, 3,26%. Helbor, porque se você continuar pesquisando Helbor, pode ser que apareçam outros Helbors aí. Então Helbor aqui é 3,07%, mas eu sempre aconselho que você busque ver se não tem duplicidade de devedores. Mas é um fundo muito pulverizado, tá? Com bastante devedores no seu portfólio. Ó. São várias páginas aqui, com uma página e meia com os devedores, né? Então ele tem uma ampla diversificação no quesito aí dos seus devedores. Aqui ele traz, essa parte aqui eu não vou tecer maiores comentários, mas ele traz 3 ativos que já teve problema, mas são ativos bem antigos. Esse CRIHart aqui, ó, ele executou e pegou um prédio lá em São Paulo. Esse CRIURBAN aqui, ó, é uma empresa com recuperação judicial desde 2018 e tal. Next Group, mas são todos ativos de pouca representatividade para o seu portfólio e que vem aí meio que dando problema para o fundo, mas ele diz que se ele receber algo, isso aí já pode destravar valor, porque isso já foi marcado já como se fosse crédito perdido aí no portfólio. Então, se o fundo receber algo, isso aqui pode trazer um retorno aí para o portfólio. Aqui ele vem falar um por um dos devedores. Se fosse em outro vídeo, eu pararia aqui, né, porque é a parte importante. Mas lá no final ele fala um pouco sobre a parte de fundos imobiliários. Eu vou pular essa parte, mas eu sugiro que você pause nos devedores aqui e estude, leia, para você entender minimamente o que é isso. Ó. O fundo emprestou dinheiro, por exemplo, para o grupo Mateus. O que foi dado como garantia por esse dinheiro? Alienação fiduciária de imóveis e fiança do próprio grupo. Então foi dado um imóvel por trás, é uma garantia real, uma garantia muito sólida, tá? Então veja as garantias que são dadas aí pelas dívidas, né? Para você ver se tem segurança ou não no que foi entregue aí. Aqui a gente vê a carteira de FIIs que o fundo possui. Dentre a carteira de FIIs, esse fundo aqui é 27% da carteira de FIIs. LP, o HGRU, então tem muitos fundos aqui que sequer são negociados em mercado aí. Esse é o portfólio que ele tem de fundos imobiliários. E aqui abaixo ele fala sobre permutas financeiras. Geralmente aqui, ó, nessa parte inicial da permuta, cerca de 60% a 70% do tempo vai gerar pouco fluxo ali, pouco rendimento para o fundo. Então, aproximadamente 20% das receitas vem desse período aqui, ó. E na parte final, que é a parte aqui, ó, onde começa a ter o habite, que está finalizado, que começa a ter as vendas e tal, o fundo recebe 80% do fluxo. Então, permutas, durante o período ele gera pouco dinheiro, mas na fase final aqui, isso aqui começa a gerar um retorno e geralmente traz um retorno muito atrativo aí para o fundo, né? Então, interessante, é pouca representatividade para o portfólio e atualmente isso aqui não está trazendo um alto retorno. Mas se você olhar meses anteriores, tem momentos que isso aqui traz um grande resultado aí para o portfólio do fundo. E aqui embaixo ele vai mostrar um pouco dessas permutas, né? Aqui como é que funciona e tal. Às vezes o fundo entra com recurso e aí pega como... Ou o fundo entra com lote, ou o fundo... quando terminar ali, ele recebe alguns imóveis ali, ou quando vender alguns imóveis, ele recebe o lucro desses imóveis e tal. Então, geralmente assim que funcionam as obras aqui, algumas em andamento no início, outras já bem desenroladas e tal, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, o MXRF11, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you.